Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Sou Gustavo. Decidi relatar algo que presenciei em um sítio muito isolado. Estive naquele lugar distante com a intenção de descansar e também descobrir um pouco sobre as histórias que o povo local costuma contar. As pessoas dali falavam sobre vozes noturnas e luzes estranhas nos arredores. Achei aquilo intrigante, pois sempre tive atração por eventos que fogem do comum. Mal sabia eu que seria surpreendido por uma sequência de episódios capazes de tirar o sono de qualquer um. Tudo começou em uma noite calma, com vento gelado soprando pelas árvores, enquanto eu tentava me acomodar em um quarto pequeno de madeira antiga. O piso rangia a cada passo, dando a impressão de que alguém observava pelos cantos. Mesmo assim, me mantive tranquilo, pois imaginava que fosse apenas percepção equivocada. Mas durante a madrugada, ouvi sons parecidos com passos no quintal. Acordei assustado, pensando que fosse algum animal, mas os ruídos tinham um padrão incessante e ritmado, como se fossem pés arrastando algo. Diante disso, permaneci quieto, tentando decifrar o que poderia estar acontecendo no exterior inquieto. Resolvi redobrar a atenção nas noites seguintes. Toda vez que a escuridão tomava conta, eu me lembrava dos rumores que escutei do pessoal local. Muitos diziam que algo habitava aquela região, vagando sem rumo pela plantação e pelos espaços vazios. Fiquei observando cada detalhe da paisagem, mas não encontrei nada muito evidente no começo. Entretanto, o sentimento de estar sendo vigiado crescia a cada instante, provocando calafrios intensos. Certa ocasião, enquanto caminhava perto da cerca, notei marcas fundas no solo. Pareciam trilhas compridas, como se alguém arrastasse os pés repetidamente. Tentei comparar com pegadas humanas, mas as formações se assemelhavam a sulcos rasos, impossíveis de serem deixados por uma pessoa comum. Não havia indício de algum objeto grande passado por ali, então fiquei ainda mais desconfiado e ansioso. Por via das dúvidas, procurei manter tudo trancado, ainda que a simples lembrança desses rastros me colocasse em alerta constante. Conversei com alguns moradores ao amanhecer, mas todos evitavam tocar no assunto. Alguns desviavam o olhar, enquanto outros soltavam frases vagas, dizendo que seria prudente não mexer com segredos antigos. Só que minha curiosidade falou mais alto e continuei atento a qualquer sinal estranho. Resolvi criar um pequeno diário de notas, anotando os barulhos e os horários em que surgiam. Eu tentava identificar um padrão, mas parecia tudo aleatório, sem qualquer lógica aparente. Mesmo assim, não desisti de investigar, pois algo dentro de mim queria chegar ao fundo dessa história em uma tarde nublada, tentando espairecer. Caminhei pelos arredores do sítio. Observei árvores altas, pequenos córregos e porteiras rangendo ao vento. Tudo aparentava normalidade, apesar de certa angústia persistisse. Parecia que a qualquer momento eu veria alguma cena sinistra surgindo além das folhagens. Apesar do receio, segui adiante, crendo que a luz do dia daria uma sensação de segurança. Porém, quando passei próximo a um velho celeiro, deparei com um forte cheiro de algo apodrecido. Aquilo foi tão intenso que quase me fez desistir do passeio. Analisei o local, mas não achei nenhuma fonte clara daquele odor terrível. Tentei verificar se havia algum animal morto na região, contudo, não vi sinal de carcaça alguma. O mau cheiro simplesmente pairava ao redor, espalhando desconforto. Aquilo mexeu com meus nervos, pois sugeria que algo desconhecido vagava por ali. Saí dali rapidamente, sentindo um calafrio que me acompanhou até o quarto. Tentei me distrair com leituras e conversas com pessoas próximas,
mas aquela impressão ruim não saía da minha cabeça. Perto da hora de dormir, lembrei-me dos relatos que ouvi. Alguns diziam que em noites específicas, sussurros podiam ser escutados na escuridão, chamando incautos para terras ermas. Aquilo me inquietou de tal forma que resolvi ficar trancado no cômodo, com uma lamparina acesa a noite inteira. Mesmo assim, o vento fazia rangidos assustadores e eu podia jurar ter ouvido algo bater na parede além do quintal. De novo, a sensação de ser seguido não me largava, alimentando pensamentos de pavor extremo. Quando a noite caiu, resolvi manter as janelas fechadas e ficar atento a qualquer som anormal. O silêncio pesava, interrompido apenas pelos coachos de sapos e uivos distantes de cães. Em meio a essa atmosfera tensa, ouvi um barulho seco, como se alguém batesse na madeira lateral do meu quarto. Gelei no mesmo instante, prendendo a respiração e tentando escutar algum segundo ruído. Tudo ficou parado, mas o coração disparava a 1000. Peguei uma lanterna e, tremendo, abri uma fresta na janela. Apenas a escuridão silenciosa se mostrava ali, mas a sensação de ser observado persistia. Senti arrepios ao notar que uma de minhas botas, antes colocada nos degraus de entrada, estava jogada longe, em posição estranha. Parecia como se tivessem chutado o calçado com força. Tentei vasculhar o quintal com o facho de luz, mas não vi nada além das sombras imóveis. Fechei a janela depressa e decidi que o melhor seria vigiar de dentro, sem me arriscar no lado externo. Passei o resto da madrugada acordado, com a mente confusa e o corpo tenso. A cada estalo, eu me sobressaltava, imaginando o pior. Pensava nas histórias que o pessoal local contava, sobre entidades que rondam locais ermos e provocam pânico nos desavisados. Eu não tinha certeza do que sentir, mas algo me dizia que aquilo não se tratava de simples superstição e que havia uma verdade desconhecida em tudo aquilo. O tempo custou a passar e um alívio parcial surgiu apenas quando o sol voltou a iluminar o sítio. Decidi então me aproximar de um indivíduo conhecido por guardar segredos antigos do lugar. Ele aparentava ser um senhor de cabelos ralos, semblante tranquilo, mas olhar distante. Num curto encontro, conseguiu me falar sobre relatos antigos que envolviam desaparecimentos estranhos, luzes azuladas ao redor de brejos e vozes chamando por nomes. Segundo ele, algumas pessoas acreditavam na existência de algum tipo de ser que não fosse humano, vagando pelos cantos menos explorados. Outros preferiam pensar que se tratava de espíritos inquietos, alimentados por oferendas mal feitas. Em tempos passados, aquilo me deixou mais inquieto, pois juntava pontos soltos dos rumores que já tinha ouvido. Fiquei sabendo de histórias em que galinhas surgiram mortas sem explicação, e de noites em que sons de correntes se espalhavam pelos arredores. Alguns até citavam um vulto grande, capaz de correr rapidamente e sumir na neblina, deixando apenas pegadas fundas. Apesar de nunca ter visto esse vulto, meu receio crescia só de imaginar o que poderia estar espreitando na calada da noite. Para tentar lidar com tudo, resolvi reforçar trancas e manter ferramentas perto da cama, pois me sentia vulnerável. Qualquer ruído me punha em alerta e eu tinha medo de encarar o lado externo. Passei a escorar cadeiras contra a porta e a vigiar janelas, mesmo me sentindo exausto. A tensão acumulada não me deixava relaxar, mas eu sabia que não poderia desistir. Precisava entender de uma vez o que estava acontecendo, mesmo que fosse arriscado. Em uma das noites seguintes, senti uma vibração estranha na casa, como se algo tocasse as paredes do lado externo. O vento soprava forte, mas esse tremor pareceu diferente, como um impacto surdo. Fui tomado pelo medo, mas juntei coragem e caminhei até a sala, mantendo uma faca em mãos. Cada passo ecoava no assoalho de tábua e eu escutava até minha própria pulsação. Tentei iluminar com uma lanterna,
mas a luz revelou apenas cantos vazios. De repente, um som agudo cortou o ar, parecido com um lamento distante. Senti os pelos do corpo se arrepiarem, pois aquela entonação não soava como voz humana. Parecia vir de algum ponto além do quintal, mas reverberava pelo madeiramento da casa. Vacilei por uns momentos, ponderando se deveria abrir a porta e espiar do lado de fora, porém o pavor foi maior. Decidi permanecer ali, de ouvidos atentos, aguardando o próximo barulho. Fiquei parado em silêncio total, mas apenas o vento e alguns rangidos me alcançaram. Ainda assim, minha imaginação pintava todo tipo de cena terrível, sugerindo presenças ocultas. A noite parecia se arrastar e fui consumido por uma sensação de impotência. Tinha vontade de fugir daquele sítio, mas um impulso interno me mantinha ali, como se eu precisasse descobrir a verdade. Por mais que eu quisesse encontrar uma resposta simples, tudo apontava para algo sombrio que ultrapassava explicações lógicas. No dia posterior, procurei novamente o senhor de olhar distante, mas não o encontrei em lugar algum. A casa dele estava fechada e os vizinhos pareciam ignorar minhas perguntas. Senti que havia uma espécie de pacto silencioso naquela comunidade, no qual estranhos como eu não recebiam explicações. Sem alternativa, resolvi me aventurar sozinho pelas trilhas mais afastadas. Na tentativa de achar mais indícios concretos, andei por áreas quase inóspitas, cruzando cercados abandonados e mato alto, onde apenas insetos e pequenos sapos se mexiam. O cheiro de umidade e solo alcançava minhas narinas, trazendo certo desconforto. Em certo ponto, encontrei restos de fogueiras antigas, com pedaços de pano queimado e ossos pequenos espalhados. A cena parecia bizarra, pois ficava evidente que alguma espécie de ritual tinha ocorrido ali. Me contive para não imaginar cenários ainda mais perturbadores. Continuei explorando, mas só se a cautela fosse grande. Percebi que o vento mudava de direção e de vez em quando trazia um sussurro parecido com uma frase sem sentido. Meu coração palpitava e eu me via rodeado de pensamentos que me faziam suar frio. Não encontrei pessoas nem vestígios claros de alguma atividade recente, mas o local emanava uma vibração pesada. Assustado e com a mente fervilhando, voltei ao sítio, sem saber se seria pior ficar ali ou tentar desbravar mais adiante. Poucos dias depois, o tempo virou de modo dramático, com nuvens escuras encobrindo o céu. Uma forte chuva despencou, transformando o sítio num cenário lamacento. Mesmo assim, continuei lá, firme em meu intento de descobrir a fonte dos ruídos e aparições. A água escorria pelos beirais, formando poças grandes. O vento, por sua vez, sacudia portas e janelas, fazendo a casa tremer no meio da tempestade. Acabei ouvindo algo que me deixou paralisado. Um lamento profundo ecoava entre os trovões, quase como uma voz pedindo auxílio. Não consegui determinar se vinha de alguma pessoa perdida ou de algo que desejava me atrair. Senti a adrenalina pulsar, pois, mesmo tomado pelo receio, considerei a possibilidade de sair para investigar. No entanto, o medo de encontrar algo horrendo superou minha curiosidade e permaneci dentro do sítio. A chuva durou toda a noite e cada relâmpago iluminava o quintal, projetando sombras alongadas nas paredes. Em um dos clarões, achei ver uma forma alta e móvel observando a casa. Meu coração disparou e tentei fixar o olhar, mas o clarão seguinte não revelou nada além dos pingos caindo. Duvidei de mim mesmo, porém não consegui apagar a sensação de estar sendo examinado por algum olhar insondável. A vigília prosseguiu até o surgimento do amanhecer, que trouxe apenas cansaço. Eu já estava exausto, mas a persistência em desvendar os segredos daquele sítio me mantinha firme. Recolhi alguns pertences essenciais, decidido a vasculhar os arredores com mais cuidado. Precisava achar evidências claras do que acontecia ali. Coloquei uma capa de chuva,
Amarrei bem as botas e parti logo cedo, passando pelas porteiras rangentes. O céu ainda estava carregado, mas a chuva havia diminuído, deixando o solo encharcado. Segui por uma rota diferente, indo até os limites da propriedade, onde um antigo moinho em ruínas se erguia. O barulho das pás quebradas, balançando ao vento, adicionava um clima pesado ao lugar. Dentro das paredes de rocha, encontrei símbolos gravados, como se alguém tivesse feito aquilo com ferramentas rústicas. Não reconheci o significado das inscrições, mas senti um desconforto imediato, como se estivesse invadindo um ponto proibido. Subitamente, ouvi passos atrás de mim, acompanhados por uma respiração ofegante. Virei depressa, apontando a lanterna, mas não avistei ninguém. Apenas a escuridão reinava entre os blocos úmidos. Ainda assim, aquela impressão não me abandonou e me afastei com o coração acelerado. Com cuidado, retornei ao caminho principal, procurando evitar zonas desconhecidas. A sensação de risco era constante e cada ruído me fazia girar a cabeça na expectativa de flagrar algum vulto escondido. Mesmo abalado, prossegui na investigação. Conversei mais uma vez com moradores cautelosos em busca de detalhes sobre tragédias ou sumiços registrados no passado. Muitos desconversavam, dizendo que não lembravam de nada além de boatos. Um homem mais velho, porém, se compadeceu e contou que, em determinada época, uma família inteira sumiu sem deixar pistas. Dias depois, encontraram as portas abertas, mas nenhum sinal de luta. As roupas permaneciam nos armários, a mesa continuava posta e os animais circulavam soltos. Contudo, nenhuma pessoa apareceu para explicar o que ocorreu. Aquele relato me deixou perturbado. Parecia haver um padrão de eventos envoltos em silêncio. Todos falavam em vozes ao vento, luzes que piscavam nas plantações e vultos no meio da mata. Quem tentava elucidar os fatos acabava desistindo, tomado pelo pavor ou pela sensação de que algo maior agia ocultando as pistas. Passei a perceber que meu interesse poderia incomodar forças que eu não compreendia. Ainda assim, minha vontade de saber a verdade superava o receio de enfrentar o desconhecido. Ao final de mais um dia sofrido, sentei na varanda do sítio, tomando água e refletindo sobre os rumos daquela curiosa estadia. O vento soprava gelado e a paisagem parecia carregada de presságios. Senti um aperto no peito, como se algo me observasse à distância. O sol se punha lentamente, tingindo o céu com um tom avermelhado, e eu ali, imerso em pensamentos. Por um instante, cogitei partir, mas decidi ficar, acreditando que precisava chegar ao fim daquela jornada, custasse o que custar. Em uma tarde silenciosa, enquanto checava algumas armadilhas para insetos, ouvi um gemido estranho perto de um curral abandonado. Parecia um lamento, sufocado pela distância. Sem pensar muito, corri até lá, mas não encontrei sinal de ninguém. Apenas teias de aranha e tábuas caídas denunciavam o abandono. Fiquei parado por alguns segundos, tentando escutar novamente, mas o silêncio reinou. Mesmo assim, tive a nítida sensação de que algo ou alguém estava fugindo de mim. Voltei ao sítio e me tranquei no quarto, refletindo sobre tantos sinais desconexos. Parecia que a cada nova descoberta surgiam mais perguntas. A noite chegou rápida e com ela o retorno das vozes baixas que se espalhavam pelo vento. Tive ímpeto de ir até a porta, porém o temor me segurou. Fiquei sentado, segurando um objeto, pontiagudo, pronto para reagir a qualquer investida. O coração martelava forte e por breves momentos pensei estar ouvindo um murmurinho bem atrás da parede. De repente, tudo silenciou. Fiquei alerta mais um tempo, mas nada se manifestou. Minha mente, porém, não me deixava em paz. Duvidei da sanidade, perguntando se eu estaria imaginando tudo. Mas lá no fundo, eu sabia que existia algo real.
algo que me espreitava, à espreita de um deslize meu. Passei aquela noite em claro, meu corpo tenso e cansado, aguardando um ataque que nunca veio. Quando a claridade apontou, senti um misto de alívio e desolação. Estava preso a um ciclo sem respostas. Depois de dias que pareciam intermináveis, resolvi partir daquele sítio. Meu corpo pedia descanso e minha mente clamava por alguma trégua. Arrumei minhas coisas nas primeiras horas da manhã e me despedi dos poucos que quiseram me ouvir. Saí sem despedidas calorosas, apenas com o peso de tudo que enfrentei. A viagem de volta foi estranhamente silenciosa, como se meu ser estivesse anestesiado pelas lembranças recentes. Viver todo esse tempo em meio a suspiros noturnos, vultos incertos e uma atmosfera tão pesada mudou algo dentro de mim. Passei a valorizar pequenas rotinas, mas ao mesmo tempo mantive um olhar desconfiado ao meu redor. Não posso afirmar ter respostas sobre o que realmente rondava aquele lugar, mas tenho a convicção de que há segredos que a gente não pode entender por completo hoje. Continuo seguindo meus passos, porém algo em mim permanece em estado de alerta. Aqueles sussurros noturnos e pegadas bizarras deixaram marcas profundas na memória. Não tenho um desfecho feliz, nem mesmo uma lição a compartilhar. Apenas carrego comigo o peso da experiência, que me acompanha como uma sombra silenciosa. E assim concluo meu relato, permanecendo por aqui, ainda com o coração acelerado, sempre que recordo cada momento vivido naquela roça repleta de mistérios. Olá, Anotações Sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Helena. Estou aqui outra vez, disposta a concluir meu relato envolvendo aquele ser enorme que avistei num canto afastado da roça. Já comentei detalhes da noite em que algo gigantesco uivou perto do curral, causando pânico e destruindo cercas. Vou prosseguir, pois existem fatos que ainda não revelei, e acredito que muita gente esteja interessada em entender o desfecho dessa situação sem simples confortos ou lições otimistas. Passei dias inquieta, recordando cada instante do encontro que tive. Eu não conseguia dormir direito, pois sempre que o vento soprava mais forte, eu imaginava passos furtivos do lado externo da casa. Cada barulho se tornava suspeito e meus pais também estavam tensos. Buscávamos soluções, mas não sabíamos ao certo como lidar com algo tão forte. Parecia que o medo havia se instalado e tomado conta de cada cantinho do nosso interior. Durante as manhãs, tentávamos retomar tarefas comuns, limpando o quintal e verificando se existiam novas pegadas estranhas perto dos animais. No entanto, o clima seguia carregado de dúvidas, sem nenhuma resposta convincente. Certa vez, ao checar o curral junto com meu pai, encontramos galinhas feridas e algumas até sumiram sem deixar rastro. Era evidente que alguma força desconhecida andava por ali durante a madrugada, causando estragos e instigando nosso terror. Resolvemos colocar armadilhas simples, mas não tínhamos recursos elaborados. Nosso objetivo era apenas construir barreiras a fim de proteger os bichos. Meu pai me orientou a manter foco, observando todos os cantos com cautela. Ele tinha uma arma antiga, mas não sabíamos se surtiria efeito contra aquela coisa que eu havia descrito. Mesmo assim, tentávamos achar segurança dentro de nossas possibilidades modestas. Eu mal conseguia comer. A lembrança daquele vulto, peludo e alto, me perseguiu sem trégua. Sempre surgia diante de meus olhos quando eu fechava a porta do quarto e ficava em silêncio. Por mais que eu tentasse me distrair conversando com minha mãe sobre nossa plantação, meu pensamento retornava ao mesmo ponto. O ser que me encarou no escuro. Será que podia voltar a qualquer instante? Eu temia que nossa família fosse surpreendida sem defesa. Nos primeiros dias, nós até dormimos juntos, reunidos na sala, acreditando que, em grupo, ficaríamos mais protegidos. Certo início de noite, escutamos um uivo longo, ecoando pelas colinas.
Meus pelos arrepiaram e senti aquele frio na barriga, típico de quem pressente perigo. Meu pai se levantou, pegou a arma e pediu silêncio. Caminhamos todos em passo leve até a janela da cozinha, tentando ver algo lá fora. Observamos o quintal mal iluminado, mas não notamos nada. Esse uivo repetiu 2 vezes, cada vez mais intenso, dando a entender que a fonte daquele som se aproximava rápido. Minha mãe me lançou um olhar de preocupação, sem dizer nada. Eu também não tinha palavras que pudessem amenizar o medo latente. Depois de alguns minutos, resolvemos integrar meu tio à busca, pois ele morava numa casa próxima e poderia auxiliar nas rondas noturnas. Fomos até lá, mesmo com a escuridão predominante. Ele escutou nossa história e decidiu colaborar, então buscou um lampião grande e seguiu conosco até o curral. Enquanto caminhávamos, eu senti o coração acelerado, pois me lembrava de cada detalhe da noite em que avistei aquela forma sombria. O vento suave batia no rosto e alguns galhos se moviam de modo assustador. Eu me esforçava para permanecer firme, mas o receio se espalhava por cada parte do meu corpo. Chegando ao curral, examinamos o espaço com cuidado. Nada parecia fora do lugar naquele instante. Ainda assim, notamos rastros fundos, feitos provavelmente por patas anormais, maiores que as de qualquer bicho conhecido na região. A grama ao redor estava amassada e em certos pontos havia marcas semelhantes a arranhões. Meu tio, que era homem de poucas falas, me perguntou em voz baixa se eu acreditava que aquilo talvez fosse algum tipo de bicho que escapa de matas distantes. Eu respondi que não sabia ao certo, mas as características que observei me faziam crer numa presença que ultrapassava tudo que eu já tinha visto. Decidimos montar uma pequena vigília ali mesmo. Espalhamos algumas lâmpadas velhas que funcionavam à base de querosene, iluminando passagens onde acreditávamos que algo pudesse se esconder. Ficamos atentos, mas a madrugada passou e nada aconteceu, a não ser o silêncio profundo e o vento que jogava folhas no chão batido. No dia seguinte, percebemos mais galinhas desaparecidas e porcos agitados, como se tivessem visto algum perigo. Era impossível ignorar a sequência de eventos esquisitos. Resolvemos intensificar nossa vigilância, tornando-a mais organizada. Meu pai insistiu que eu tentasse descansar, mas eu me neguei a recuar, pois sentia a obrigação de acompanhar tudo. Afinal, fui a primeira a encarar aquele ser estranho e sabia os detalhes de sua aparência. Meu tio reforçou a ideia de usarmos sinos em espaços estratégicos, pois se algo se movesse durante a noite, esses sinos tocariam e nos alertariam. Passamos horas pendurando cada sino em varas improvisadas. Enquanto amarrávamos aquele material, eu rezava intimamente para que ele fosse útil de alguma maneira. Chegou a nova noite e todos se recolheram, menos eu, meu pai e meu tio. Estávamos unidos, prontos a qualquer movimento anormal no quintal. O relógio marcava algo perto de 10 da noite quando ouvimos os porcos guinchando de modo desesperado. Corremos até lá e, mesmo com a luz fraca das lanternas, enxergamos um vulto alto, bem no canto do terreiro. Parecia sostenhado sobre 2 pernas, mas emitia sons semelhantes aos de um animal raivoso. Meus pais apontaram a lanterna e eu consegui ver pelos escuros e dentes alongados. Assim que foi iluminado, o bicho se moveu com rapidez espantosa, saltando e se embrenhando por trás de uma pequena mata. Disparamos, mas não acertamos nada. Só ouvimos rosnados que ecoavam na distância. Meu tio xingou baixinho, frustrado pela velocidade daquele monstro. Aproximamo-nos do local em que ele estava e encontramos marcas mais fundas no solo. As pegadas tinham formato esquisito, como se fossem de um canino gigantesco, mas com proporções fora de padrão. Dá calafrio só de lembrar. Um cheiro estranho invadia o ar, algo que remetia a bicho molhado, misturado com um odor de sangue.
Ficamos todos com nojo, mas nos mantivemos firmes, pois precisávamos descobrir se ele ainda rondava por perto. Meu pai sinalizou que poderíamos dar uma volta em torno da casa, a fim de cobrir mais terreno. Caminhamos sem fazer barulho. Ouvíamos apenas nossos passos e batimentos. A tensão era tão alta que chegava a doer nos ombros. Quando viramos numa curva atrás do galpão, deparamo-nos com aquele vulto outra vez. Ele estava agachado, remetendo a um lobo de porte descomunal, mas com tronco semelhante a um humano. Abriu a boca e soltou um rosnado grave, seguido de um ruído quase sufocado que me fez gelar. Nesse instante, meu pai ergueu a arma e disparou. O vulto caiu por um breve segundo, mas logo se ergueu, emitindo um uivo de raiva. Correu em disparada rumo aos arbustos. Meu tio tentou alcançá-lo, porém escorregou numa poça de lama. Eu só conseguia sentir o coração pulsando forte e um suor gelado escorrendo pela testa. Na manhã seguinte, verificamos pegadas manchadas de sangue perto de uma porteira que ficava nos fundos. Parecia que o tiro havia chegado a ferir o monstro, mas ele ainda conseguia se locomover. Não sabíamos se aquilo significava uma vitória ou se iríamos enfurecer ainda mais aquela fera encapetada. Diante dessa dúvida, decidimos passar o dia consertando cercados e colocando mais sinos. Sinceramente, eu já não tinha ânimo de continuar naquela situação, mas não podíamos fazer nada além de resistir e vigiar. Minha mãe tentava me confortar, dizendo que aquilo poderia ser apenas algum lobisomem das lendas que o pessoal contava, mas que logo sumiria em busca de outra paragem. Eu não compartilhava desse otimismo. Sentia que estávamos lidando com uma ameaça concreta, não com crendices locais. Durante a tarde, notei meus animais inquietos. As vacas permaneciam agitadas e os porcos emitissem grunhidos fora de hora. Era como se eles também captassem a presença de algo hostil. Passei algum tempo conversando com minha mãe sobre essas histórias antigas. Ela recordou casos de gente que relatou ter visto um homem-lobo nas matas distantes, mas sempre encaravam como história de assombração sem fundamento. Naquele momento, porém, tudo parecia se encaixar. Afinal, eu mesma testemunhei um ser de pelos e dentes enormes que se movia sobre duas pernas. Aquilo não era imaginação minha, pois meu pai e meu tio também viram a mesma coisa. Chegou a noite decisiva. O céu estava limpo, sem nuvens, expondo um luar forte. Resolvemos nos espalhar pelo quintal com lanternas a querosene e pedaços de madeira. Permanecemos atentos, cada um em um ponto diferente. O tempo foi passando num silêncio pesado, até que de repente escutei um sino retinir na lateral do galpão. Corri depressa até lá, chamando meu pai. No instante em que apontamos nossas luzes, vimos a silhueta escura daquele lobo em pé, com os olhos faiscando. Ele avançou sobre nós com um impulso que quase me derrubou. Meu pai tentou me ajudar, mas falhou. Senti um pânico incontrolável, mas não parei. Gritei chamando o tio, que apareceu apontando a lanterna. Então, o monstro hesitou, talvez incomodado pela claridade intensa. Foi nesse segundo que meu pai pegou o pedaço de madeira e atirou contra a criatura. Dessa vez, o impacto pareceu mais forte. O bicho se contorceu, soltou um som rouco e cambaleou, mas ainda assim correu, sumindo na mata próxima. Ficamos estáticos, sem saber se havíamos vencido ou se aquele ser continuava vivo e pronto a retornar. Revistamos o mato, achando marcas de sangue pelo caminho até um barranco, mas não chegamos a lugar algum, além de um rastro interrompido bruscamente. Dava a sensação de que ele havia saltado para longe ou até desaparecido. Meu tio xingou outra vez, porém se controlou, pois aquele cheiro estranho permanecia no ar, lembrando um amálgama de bicho selvagem e carne deteriorada. Voltamos exaustos à casa, sem nenhuma certeza real do que poderia ocorrer na madrugada seguinte. Nos dias que vieram, não registramos mais ataques diretos e os sinos permaneceram mudos.
As galinhas continuaram em paz e nenhuma pegada nova apareceu. Apesar disso, não senti alívio. Dentro de mim sabia que nada estava resolvido. Aquela imagem de olhos brilhantes e dentes pontiagudos ficou gravada na minha mente. Passei a acordar sobressaltada, acreditando que escutava rosnados distantes. Meus pais, sem outra alternativa, voltaram à rotina, mas sempre prontos a observar qualquer sinal de perigo. Meu tio seguia desconfiado, rondando o território pela manhã e ao anoitecer. Minhas mãos ainda tremiam sempre que eu me lembrava do impacto do corpo daquela fera quando avançou contra nós. Tive pesadelos seguidos, e nem a luz do dia me trazia plena tranquilidade. Mesmo com o passar das semanas, a sensação de invasão não me deixava. Eu saía para pegar lenha e sentia um receio sufocante, como se fosse surpreendida a qualquer minuto. Cada barulho nas folhagens me fazia pular de susto. Os vizinhos mais distantes também relataram ter escutado uivos estranhos em noites esparsas, mas ninguém jamais conseguiu ver alguma forma concreta. Alguns achavam que era coisa de lobo comum ou de bichos do mato, porém eu mantinha a convicção de que enfrentamos algo diferente, algo que não consigo definir plenamente em termos racionais. Passei a ter um comportamento mais recluso, sem vontade de conversar muito. Perdi um pouco da alegria que eu costumava exibir quando cuidava dos meus bichos ou arrumava nosso plantio. Aquela noite terrível continuava invadindo meus pensamentos. Às vezes, eu recordava os dentes, o olhar cintilante e a força capaz de destruir cercados sem esforço. Mesmo trancando portas e janelas, eu não me sentia protegida. O medo se impregnava em cada parte da casa. E meus pais também mostravam olhares apreensivos a todo instante, embora tentassem me passar alguma calma. Não existia paz, apenas um intervalo de silêncio tenso. Depois de um mês, percebemos que as coisas se estabilizaram em nossa região, mas isso não eliminou a memória intensa das cenas que vivemos. Não houve final feliz. Ninguém comemorou uma vitória clara, já que nem sabemos ao certo se aquilo partiu em definitivo ou se apenas se distanciou, aguardando outra oportunidade de voltar a atacar. Nenhuma lição especial ficou desse episódio, além de entender que nem sempre temos domínio sobre o que ronda nosso lar. Continuamos com nossa vida, porém jamais fomos os mesmos. Eu, especialmente, carrego um arrepio constante, aquele pressentimento de que algo pode surgir dos arredores da mata a qualquer momento. A verdade é que estou viva e sigo aqui, relatando o que passei sem dourar nenhuma situação. Mantenho olhos atentos durante todas as noites e faço até rondas, ainda que com medo. Me sinto mais experiente em relação a perigos invisíveis que podem aparecer, mas sem nenhuma sensação de redenção ou aprendizado confortante. Não busco convencer ninguém. Apenas conto exatamente o que vi e vivi, sem enfeites. Desde então, continuo assistindo ao cair do sol com o coração acelerado, encarando as sombras como se fossem esconderijos de ameaças que meus olhos não podem definir. Fico em alerta sempre que escuto algum vento mais forte ou um estalo de galho. Não há lição de moral nisto. É só a verdade de quem conviveu com um medo real, sem explicações que trazem paz. Faço tudo o que posso a fim de continuar sobrevivendo, mantendo cada lugar minimamente seguro, mas nunca me sinto livre de vez daquele presságio que se instalou. E assim sigo, com lembranças que não cicatrizam, dando meu testemunho de algo que poucos acreditariam se não presenciassem com seus próprios olhos. Esse é o meu relato. E encerro aqui, pois não tenho mais nada para acrescentar, além de admitir que continuo andando por este mundo, sem qualquer certeza de que aquela entidade desapareceu completamente. Sigo o meu caminho, ainda viva, mas jamais tranquila. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Carolina
Apesar de não ter muito tempo livre, resolvi compartilhar algo que me acompanha desde a juventude. Sempre tive vontade de expor certezas e incertezas sobre o que vi em uma região isolada. Vou tentar detalhar tudo do modo mais nítido possível, pois acredito que alguns fatos podem ser úteis a quem estiver escutando. Não quero dar lição ou transmitir mensagem positiva, apenas relatar o que presenciei e como isso mexeu comigo. Então, vamos começar. Quase toda a minha vida transcendeu em um sítio simples, sem muito luxo. Esse lugar ficava distante de grandes centros e oferecia contato intenso com o ambiente verde. Eu me lembrava do canto dos pássaros nas primeiras horas do dia, bem como do vento frio que soprava pelos corredores apertados da construção de madeira. Havia espaço amplo, muito mato e cercas de arame que demarcavam os limites da propriedade. Por ser uma área tão desabitada, tudo ficava silencioso quando o sol se punha, e esse silêncio intenso provocava sensações estranhas. Sempre apreciei a calmaria, mas algo começou a me inquietar durante as noites mais escuras. Meu avô sempre foi o dono do sítio, e eu gostava de passar dias lá, ajudando nos afazeres diários. Plantávamos milho e cuidávamos de algumas cabeças de gado, mantendo tudo sob uma rotina simples. Certa noite, quando fui buscar lenha nos fundos, ouvi passos vindos de um canto pouco iluminado. Poderia ser algum bicho comum, mas a forma dos sons, pausados e firmes, me deixou desconfortável. Senti um arrepio instantâneo ao perceber que não havia nada visível naquele trecho. Voltei depressa e tentei ignorar aquilo no momento, mas não foi tão simples assim. Alguns dias depois eu continuava inquieta por conta da lembrança daqueles passos. Uma ocasião ainda mais estranha ocorreu ao cair da noite, quando precisei verificar uma fresta na parede dos fundos, pois entrava vento frio por ali. Levei uma lanterna simples, tentei iluminar cada parte escondida e me deparei com marcas profundamente gravadas na madeira. Eram arranhões compridos, mas sem formato que eu reconhecesse de imediato. Fiquei estagnada. Tentava entender se algum bicho grande poderia ter feito aquilo. Porém, nada explicava a profundidade e a precisão daqueles cortes. A partir daquele instante, passei a vigiar mais o ambiente externo. Precisava entender se havia alguma ameaça, mas não tinha recursos adequados para grandes investigações. Então, tentei só reforçar as portas e ficar atenta a qualquer barulho. Certo dia, notei pegadas que pareciam pequenas covas distribuídas perto de um antigo celeiro abandonado. O silêncio em torno causava um nervosismo constante, pois até os cães da região se mostravam intrigados e não latiam com frequência. Minha ansiedade cresceu e comecei a sentir um clima pesado em todo o sítio. Caminhar pelos arredores se tornou algo tenso. A cada passo, eu me questionava sobre a razão de não avistar nenhum sinal de invasores ou animais selvagens que justificassem aqueles acontecimentos. Entretanto, a sensação de ser observada crescia. Certa vez, ouvi barulhos vindos da direção do curral, aquela área em que guardávamos o gado. Não avistei nada concreto, mas pude sentir um cheiro de queimado, algo que não combinava com a tranquilidade do campo. O desconforto só aumentava, e eu já não conseguia pregar os olhos direito. Meu avô não acreditava em situações sobrenaturais. Dizia que tudo poderia ter uma explicação simples, possivelmente algum vândalo rondando a região. Porém, eu sabia que havia algo além de uma simples invasão. Certo entardecer, eu avistei uma forma escura projetada contra a luz bruxuleante que vinha de um candeeiro antigo. Esse vulto, mais comprido que um homem comum, passou rápido e sumiu atrás de um celeiro em ruínas. Meu coração quase saltou do peito. Gritei chamando por ajuda, mas ninguém apareceu. A partir dessa experiência, percebi que estava diante de algo que não conseguia explicar. Minha rotina se transformou em busca constante
por qualquer rastro físico que indicasse a origem daquela presença desconhecida. Vasculhei corredores, examinei cercados e perguntei discretamente a alguns vizinhos se tinham notado algo semelhante. Muitos fingiam não dar importância, mas outros demonstravam certo desconforto. Um deles, com a voz trêmula, apenas comentou que havia escutado rumores sobre figuras curiosas vagando pela escuridão, sem deixar pistas claras. Certa noite decidi ficar acordada até tarde, buscando ver se aquela presença surgiria novamente. Preparei um lampião, posicionei-o próximo à porta dos fundos e permaneci em silêncio, atenta a qualquer ruído. A ventania balançava a construção da casa, fazendo as janelas tremerem de leve. Em determinado momento, ouvi um passo pesado, porém cadenciado, no lado externo. Levantei em um pulo e me dirigi ao quintal, tomada por uma sensação de apreensão. A claridade mínima do lampião permitiu ver algo fugaz, uma silhueta alongada que se mesclava à escuridão. Desapareceu em poucos instantes, deixando meu coração a mil. Depois desse episódio, compreendi que não se tratava de um delírio ou fruto da minha imaginação. Algo real estava rondando aquela propriedade, mesmo que não deixasse rastros convencionais. Passei dias tentando organizar meus pensamentos, pois minha família mal se envolvia com o assunto, alegando que eu estava apenas impressionada. Com o tempo, notei que meus sonhos se tornaram perturbadores. Eu via cenários noturnos, repletos de sussurros e vultos alongados, como se a escuridão quisesse me engolir. Acordava suada e confusa, sem ter certeza se aquilo era apenas fruto do medo ou algo tangível. Uma ocasião marcante aconteceu quando eu estava sozinha, em uma noite sem lua. A escuridão dominava todo o cenário e a única fonte de luz vinha de um lampião fraco, quase se apagando. De repente, ouvi um estrondo distante, algo que lembrou um galho seco se partindo ao meio. Caminhei cautelosamente pelos limites do sítio, mantendo certa distância dos locais mais densos. Então, entre as árvores, avistei aquela mesma silhueta, esguia. Ela parecia observar em silêncio, como se me analisasse. Fiquei paralisada por alguns segundos, até que um estalo me fez desviar o olhar. E quando procurei novamente, nada mais estava lá. Depois desse evento, percebi que aquele ser desconhecido se alimentava de solidão e trevas. Talvez fosse algo que dependesse da falta de claridade para manifestar sua presença. Não havia nenhuma prova concreta, mas a repetição dos fatos deixava cada vez mais evidente que aquela coisa existia. Passei a perder o sono, pois cada ruído, no telhado ou no quintal, me despertava de sobressalto. Eu me questionava se deveria abandonar o sítio, mas havia responsabilidade com os animais e com meu avô. Não poderia largar tudo sem um motivo mais sólido. Busquei ajuda com um antigo conhecido que entendia de fenômenos estranhos. Ele não se descrevia como médium ou algo similar, mas dizia ter sensibilidade incomum. Ao ouvir minha história, demonstrou preocupação genuína. Mencionou que alguns locais isolados podiam atrair energias inexplicáveis, intensificando atividades além do comum quando a solidão se combinava com medos profundos. Ainda assim, ele não me ofereceu uma resposta definitiva, apenas sugeriu cautela e que eu registrasse tudo o que pudesse, incluindo datas e horários dos incidentes. Segui aquele conselho. Passei a anotar cada episódio em um pequeno caderno, descrevendo detalhes sobre sons, pegadas ou sensações estranhas. As noites pareciam cada vez mais agitadas, com estrondos ou passos que se repetiam sem motivo aparente. Até os animais, normalmente tranquilos, ficavam agitados e olhavam fixamente para pontos específicos, como se enxergassem algo que meus olhos não captavam. Em meio a esse clima tenso, decidi que não podia continuar ignorando os fatos.
Precisava compreender a fundo o que estava acontecendo. Certa ocasião, notei que o celeiro dos fundos tinha portas entreabertas, embora eu tivesse certeza de que as havia trancado. Resolvi ir até lá, munida de um lampião e de todo o meu nervosismo. O lugar estava tomado por poeira, teias de aranha e antigas ferramentas enferrujadas. Comecei a vasculhar cada canto, sentindo o coração disparar a cada novo rangido. Em certo ponto, identifiquei marcas compridas na parede, semelhantes àquelas que havia visto antes. Porém, dessa vez, eram ainda mais fundas, como se algo tivesse arranhado a superfície com força descomunal. Já atormentada pelo medo, decidi procurar vestígios no solo ao redor do celeiro. Encontrei pegadas deformadas, como se pertencessem a algo bípede, mas com contornos indefinidos. A sensação de ser observada voltou com força, fazendo meus pelos arrepiarem. Tentei manter a calma e retornei à casa, mas sentia que aquilo não terminaria bem. Meu avô, percebendo meu estado, insistiu em dizer que era apenas alguma pessoa rondando o lugar. Mesmo sem acreditar totalmente nessa hipótese, fingi concordar, pois não queria deixá-lo preocupado. Resolvi então armar uma espécie de vigília. Esperei até tarde, mantendo o lampião aceso e uma distância segura das bordas externas da casa. Cheguei a escutar passos e rangidos leves, mas nada se mostrava claramente. Em dado instante, notei um vulto mais definido, parado a alguns metros de mim. Era alto, magro e mantinha a cabeça inclinada de forma antinatural. Por um segundo, a luz tremulou e não consegui mais ver aquela forma. Foi como se tivesse se dissolvido na noite, deixando no ar uma sensação de perigo iminente. Minha saúde mental se abalava cada vez mais. Eu já não dormia direito, tinha pesadelos constantes e até a comida perdeu o sabor. A sensação de vigilância persistia. Parecia que a qualquer momento eu toparia novamente com aquele ser silencioso. Meu avô percebeu as olheiras no meu rosto e comentou que eu precisava descansar, mas eu não conseguia relaxar nem por um minuto. O medo de encontrar algo à espreita era mais forte que qualquer tentativa de sossego. Com o tempo, passei a questionar se aquilo era realmente físico ou se tratava de algo mais ligado a dimensões desconhecidas. Certa vez, tentei fotografar o quintal durante a madrugada, mas minhas mãos tremiam tanto que as imagens ficaram borradas. Em uma das fotos, porém, parecia haver uma mancha alongada no canto inferior, mas não dava para identificar nada sólido. Aquilo me deixou ainda mais intrigada, já que procurava evidências concretas de que meu medo não era fruto de alucinações. Meu avô, preocupado com minha situação, sugeriu que eu passasse uns dias na casa de parentes em outro município. Relutei, pois não queria abandonar nossa propriedade, mas acabei cedendo à pressão. Parti com a mala na mão e o pensamento fixo em tudo que deixava para trás. Na casa dos parentes, tentei repousar e reorganizar as ideias. No entanto, a sensação de ser seguida não desapareceu totalmente. Pesadelos continuavam a me assombrar e eu acordava diversas vezes durante a madrugada, coberta de suor. Depois de alguns dias, decidi retornar ao sítio, já que meus parentes não entendiam a gravidade do que eu vivia. Assim que cheguei, senti um vento gelado, como se a casa rejeitasse a minha presença. A calmaria que eu tanto prezava havia se transformado em um clima denso e pesado. Cada canto parecia sussurrar memórias obscuras. Resolvi dar uma volta no quintal, mas ao passar pelos arredores do celeiro, a sensação de observação intensa retornou. Parecia que algo me acompanhava, porém não se revelava por completo. Num fim de tarde, enquanto eu conferia as cercas do pasto, vi de relance uma forma alta e esguia subindo um pequeno barranco. Corri até lá, mas não encontrei nada além de pegadas borradas pelo solo fofo. Esse detalhe me perturbou, pois mostrava que aquilo, seja lá o que fosse, de fato tocava o solo, deixando marcas.
Voltei atordoada e passei o resto do dia trancada no meu quarto, sem coragem de encarar o lado externo de novo. Nessa fase, eu já tinha a certeza de que aquela presença não era fruto de um simples delírio. Algo real se escondia por ali, aproveitando cada brecha na escuridão. Meus pesadelos pioraram e o sentimento de perseguição me deixava aflita. Pensei em buscar ajuda oficial, mas não sabia nem por onde começar. O medo de ser taxada como desequilibrada me impediu de tomar uma iniciativa mais drástica. Restava apenas a esperança de que, em algum momento, essa coisa fosse embora por vontade própria. Só que essa esperança nunca se confirmou. Com o passar do tempo, fui perdendo peso e ânimo. Minha rotina se resumia a observar sombras no quintal e ouvir ruídos pela madrugada. O sítio, antes cheio de vida, passou a me parecer sufocante. Até as árvores mais antigas pareciam se inclinar de modo ameaçador. Certa tarde, vi um movimento rápido perto do paiol e decidi investigar. Ao chegar lá, apenas encontrei o silêncio e algumas marcas que se arrastavam pelo chão. Aquela visão me arrepiou da cabeça aos pés. Eu já cogitava sair definitivamente daquele local. Sentia que minha sanidade se esvaía pouco a pouco. Porém, abandonar meu avô e toda a rotina que sempre me definiu seria doloroso. Enquanto pensava nisso, escutei estalos vindos do curral. Corri até lá e encontrei todos os animais inquietos, como se tivessem visto algo assustador. Um bezerro estava deitado, tremendo sem parar. Tentei acalmá-lo, mas a expressão de pavor nos olhos dele refletia o que eu mesma sentia por dentro. Sem alternativas claras, decidi enfrentar aquela situação da melhor forma que consegui. Passei a vigiar as redondezas com mais frequência, sempre munida de alguma lanterna e de coragem que eu tentava buscar em meu próprio medo. Apesar de não ter conhecimentos avançados sobre armadilhas, improvisei cordas e sinos em pontos estratégicos, esperando flagrar quem ou o que estivesse me espreitando. No entanto, esses recursos jamais me deram uma resposta conclusiva. Era como se aquele ser passasse entre os alerta sem ser detectado. Com o passar das semanas, notei que toda a região parecia envolta em um ambiente opressor. Alguns vizinhos relataram barulhos no meio da noite, mas sem detalhes que indicassem algo concreto. Meu avô continuava cético, tentando manter a vida como sempre. Eu, por outro lado, já estava consumida pela ansiedade. Sentia que cada crepúsculo trazia uma ameaça oculta, pronta para se manifestar assim que a última luz do dia desaparecesse. Foi então que vivenciei uma das noites mais tensas de toda a experiência. Por volta das 2 da manhã, acordei com um barulho forte. Corri até a janela e percebi algo se movimentando perto do curral. Peguei o lampião e segui em direção ao som, sentindo o coração palpitante. Quando a luz iluminou uma área sem vegetação, vi aquele vulto alongado erguendo um dos animais com aparente facilidade. Num átimo, tudo apagou. Fiquei no escuro por alguns instantes e, ao recobrar a visão, nada estava lá. Aquilo me deixou estática, sem saber o que fazer. O caos se instalou no meu peito, pois a certeza de que havia algo anormal já não podia ser ignorada. Tentei procurar rastros no local, mas não encontrei nada além do silêncio e de marcas confusas no solo. A partir daquele ponto, entendi que aquilo não sumiria de modo amigável. Restava apenas lidar com a realidade e tentar sobreviver da melhor maneira possível. Os dias seguintes foram regados a um clima de tensão permanente. Eu fazia rondas rápidas pela propriedade, mas nunca flagrava nada além de vestígios imprecisos. Meu avô passou a evitar conversas sobre o tema, talvez para não me afligir ainda mais. Alguns parentes até pensaram em vender o lugar, mas essa decisão ficava cada vez mais difícil por conta de questões financeiras e emocionais. Assim, continuei ali, convivendo com uma ameaça invisível que abalava meus nervos. Cheguei a pensar que aquilo tudo se estenderia indefinidamente.
Mas eis que a situação começou a ceder de forma inesperada. Com o passar das semanas, a presença se tornou menos intensa. Aos poucos, os barulhos diminuíram e o sítio recuperou parte de sua tranquilidade. Não houve despedida dramática nem explicação. Simplesmente, aquilo que me assombrava recuou. Não voltei a ver formas alongadas ou marcas misteriosas. Entretanto, jamais me senti plenamente protegida novamente. Hoje, continuo vivendo no mesmo lugar, mesmo depois de tanto tempo desde o ápice dos eventos. Ainda carrego traumas e receios que nunca se dissiparam totalmente, mas segui em frente, pois não tinha opção melhor. Evito sair sozinha em noites muito escuras e mantenho algumas precauções básicas, como reforçar janelas e portas. Não vou dizer que superei tudo, porque seria uma falsidade. Apenas aprendi a conviver com a lembrança constante de que há fenômenos sem explicação, capazes de perturbar a vida de qualquer um. Recarreguei minhas forças para seguir a rotina e continuar cuidando de meu avô, dos animais e de todo o sítio. Ainda que aquela manifestação não tenha retornado com a mesma intensidade, permaneço alerta. Hoje em dia, lido com os afazeres diários, mas sempre guardo na memória tudo o que passei. Meu nome é Carolina, e apesar de não ter um fim feliz ou uma resolução definida, estou aqui, viva, aprendendo a lidar com o desconhecido que um dia me confrontou. E é isso. Fim do meu relato. Sei que muitos esperam um desfecho com respostas objetivas. Porém, não posso entregar aquilo que não tenho. Meu objetivo é expor a verdade sobre o que vivi, sem fantasias ou floreios. Se você está ouvindo este relato, entenda que nem sempre há uma justificativa evidente para determinados fenômenos. Alguns fatos simplesmente rompem nossa percepção de normalidade e deixam feridas que o tempo não apaga por completo. A vida segue, mesmo quando o inexplicável se faz presente. Após tudo que descrevi, ainda me vejo revisitando cada memória na tentativa de encaixar peças nessa trama sombria. Sim, emprego essa palavra no sentido de algo sombrio, pois não encontrei melhor expressão. Não desejo romantizar a experiência, tampouco glorificar o medo. Apenas conto o que se passou, pois sobrevivi e consigo falar sobre isso com um mínimo de clareza. Queria apenas salientar que cada um reage a situações desconhecidas de modos distintos, e o meu jeito foi encarar de frente, mesmo que tomada pelo pavor. Eu segui minha vida sem me aprofundar em teorias complexas. Não consultei religiosos nem pesquisadores especializados, pois duvidei que isso trouxesse respostas definitivas. Prefiro lidar com meus fantasmas de forma direta, mantendo a cabeça no lugar e evitando supervalorizar aquilo que não compreendo. Se existe algo além da nossa compreensão, não posso afirmar, mas não descarto a possibilidade. O que sei é que passei por tudo isso e continuo aqui, narrando cada detalhe que posso recordar. Algumas pessoas podem questionar se tudo não passou de imaginação fértil ou algum transtorno temporário. Eu entendo, pois também me perguntei isso diversas vezes. Contudo, cada ruído, cada passo no quintal e cada visão assustante que presenciei deixaram marcas profundas em mim. Se foi algo terreno ou não, pouco importa. O fato é que hoje vivo com memórias que não consigo apagar, e elas moldaram o meu jeito de encarar a escuridão. Não pretendo influenciar ninguém com o meu relato. Se você quiser acreditar, fique à vontade. Se preferir duvidar, entendo perfeitamente. Minha história não tem objetivo de doutrinar ou criar polêmica, mas simplesmente externar algo que me acompanha há anos. Talvez existam outras pessoas que passaram por experiências semelhantes, porém escolheram o silêncio. O que posso dizer é que, embora eu siga adiante, jamais esquecerei o que vi naquela roça isolada. Aquele local rural permanece como meu. Lá, mesmo com todos os receios que carrego. Meu avô continua firme,
aparentemente alheio a todos os temores que me afligem. Vez em quando, escutamos barulhos estranhos à noite, mas não encontramos nada que indique um perigo imediato. Ainda assim, todo o contexto que vivi me transformou e me deixou mais cautelosa com o que não consigo ver. Reforço janelas, mantenho luzes acesas até altas horas e vivo na tensão de que algo possa voltar. Por fim, é importante deixar claro que não pretendo ser referência em narrativas de terror ou suspense. Sou apenas alguém que passou por eventos fora do comum, numa localidade sem grandes recursos. Meu propósito é compartilhar este testemunho em detalhe, para que outras pessoas entendam que nem todas as histórias têm desfechos felizes ou explicações confortáveis. A vida real pode ser crua e deixar feridas abertas. Eu permaneço aqui, seguindo meus dias, convivendo com lembranças que evocam calafrios e que às vezes me impedem de dormir. Ainda assim, cumpro minhas obrigações ao lado do meu avô, cuidando da propriedade e dos animais, esperando que aquilo que vi nunca mais retorne. Mas se um dia acontecer, estarei preparada do meu jeito, pois aprendi que nem sempre temos controle sobre o que nos ronda. E a lição, se é que existe alguma, é que podemos viver sem compreender cada detalhe que nos cerca. Só me resta continuar e contar essa história a quem quiser ouvir, sem promessas de encerramento triunfante ou lição moral. Boa sorte a todos que ouvirem este relato e que nunca precisem enfrentar o que eu enfrentei.